quer fazer com que as pessoas te aceitem, que as pessoas te queiram bem. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você vai na direção de querer esse afeto dos outros, você acaba se distanciando da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Então, essa noção a gente tem que buscar ter o tempo todo na nossa vida. E se a pessoa continua agindo assim, você acha que chega nesse ponto dela se perder? Muito comum, muito comum. Os estudos... E quais são os sinais disso, assim? Então, a pessoa está perdida. Sinais físicos, cansaço, insônia. Saiu um estudo agora de estresse, imagina, mais de 80% dos executivos brasileiros sofrem de estresse. Né? Olha que absurdo. Nos Estados Unidos tem um outro estudo que diz que os 4 principais sintomas de estresse são insônia, infertilidade para as mulheres, a gente tem visto o índice de fertilidade cada vez mais aumentando, hipertensão e doenças cardiovasculares. Então, se você começa a perceber que você está tendo algum desses sintomas, ou alguns desses sintomas, está na hora de você buscar ajuda, ou ir atrás de um médico, ou ir atrás de um psicoterapeuta, enfim, buscar se trabalhar, buscar entender, porque a tendência é só piorar, porque a gente vai só somatizando. Então, se a gente não tivesse cuidado com relação às coisas que a gente está fazendo com a nossa vida, a gente corre um sério risco de ter que tomar remédio para ver se consegue dormir. Aí a vida fica muito complicada. Então, você está dizendo aqui que não dizer a verdade gera doenças. Sim, você corre um sério risco de estar somatizando e contribuir para uma depressão, por exemplo. E você falou sobre, sobre alguns aspectos físicos e os psicológicos. Então, esses são os piores, que vamos falando de depressão, né? Depressão é a doença, já falaram que vai ser a doença do século. Alguns estudos, a Organização Mundial da Saúde já falou que até 2020 vai ser o segundo maior motivo de morte no mundo, Claudete. Porque aí no mundo. Uma coisa leva a outra, né? Não tem jeito, né? Então, nesse sentido, essas são as piores, porque a física, a gente vai se enganando, né? A gente toma um remedinho ali, faz uma coisa, faz outra. Só que se a gente não parar para cuidar, né? Quando a garganta está inflamada, é sinal de que alguma coisa não está legal. Inclusive, você pode estar engolindo muito sapo, muito jacaré e muita coisa. Se você vai tomar um remédio para a garganta e não cuida do que está por trás, você corre um sério risco de daqui a pouco estar com dor de garganta e dor de cabeça. Se você não cuidar da questão que está te levando a isso, daqui a pouco você vai estar com dor de estômago, né? Cada vez mais as pessoas estão sofrendo de gastrite, úlcera e outras coisas mais. O Anderson, nas palestras que você dá, né, nas conversas que tem com trabalhadores, enfim, você dá palestras em empresas, né? Qual a reação das pessoas quando você fala isso? É muito boa essa sua pergunta. Semana passada eu fiz um treinamento para um banco do Brasil, um banco brasileiro, e eu treinei todo o RH e eram só mulheres. E o primeiro desafio que eu coloquei na palestra era ser honesta consigo mesmo. Né? E ser honesto consigo mesmo é falar a verdade. Né? Então, assim, é você o tempo todo estar respeitando, né, aquilo que está dentro de você. E aí é interessante quando você coloca isso na palestra e você provoca, né, porque eu levo provocações na minha palestra. Porque elas começam a se perguntar, será que eu estou caminhando na direção daquilo que eu acredito mesmo ou não? Eu sou duro na palestra, né? O pessoal acha que eu vou fazer carinho, essas coisas, eu dou umas belas pegadas na turma, né? Para botar para pensar. E aí eu pego e falo assim, ó, imagina que você é administrador da sua vida, o líder da sua vida. Se você hoje parasse, sai um pouquinho de dentro de você, que você é mesmo, você é administradora da sua vida, assim como eu sou administrador da minha, responsável por todas as decisões que nós tomamos. Aí eu falei, imagina agora, olhe de fora e avalie a administradora da sua vida. Veja todas as decisões que ela tem tomado, se você tem gostado, veja se ela está fazendo coisas que você admira, veja se você tem sentido orgulho do caminho que tem seguido sua vida. E com muita honestidade responda a seguinte pergunta. Hoje, você demitiria ou promoveria a administradora da sua vida, que é você? Nossa, muitas foram demitidas. Imagina a reação, né? Aí, gente, não precisa responder, só para pensar, né? Então, você já sentiu nos olhares. Ainda mais sua mulher, que já demonstra na hora. Imagina, né? Então, nesse sentido, porque no caso das mulheres, elas fazem... Olha, mas essa é uma boa pergunta, uma coisa legal para você fazer aí na sua casa. Sem dúvida, para refletir mesmo. Porque, principalmente mulheres, elas fazem o quê? Elas cuidam de todo mundo, mas não tiram tempo para cuidar delas. É verdade. Né? E a vida acaba sendo tão puxada que às vezes você não tem com quem conversar. Quanto menos você tem, menos você arranja a pessoa para conversar. Menos você fala, mais você guarda, e quanto mais você guarda, pior você fica. Exatamente. Em todos os sentidos. Não só em relação à verdade. Lacan já dizia, doenças são as palavras não ditas, né? Então você vai guardando, guardando, e você corre um sério risco de adoecer, sim. Agora, que dica você daria, então, para as pessoas que estão em casa, para a gente fechar esse assunto aqui no programa, e que tem medo por um motivo ou outro, independente de que verdade seja, de chegar, ser honesto, ser franco, falar logo o que está acontecendo. Pelo menos o outro pode não dormir, mas você vai. Mas...
Aí já não sei. Mas aí, eu costumo dizer, né? Cuidado para você não desopilar o seu fígado e intoxicar o fígado do outro. Saiba como falar, Então, né? acho que a melhor dica é assim, você ter clareza do que você está querendo dizer. Construir isso dentro de você antes de falar. Porque às vezes na emoção, na irritação, a gente fala coisas e a gente acaba magoando o outro. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente para falar de mágoa, né? Mágoa vem de má água, que é a água parada. Água parada apodrece. Isso faz mal, hein? Faz Isso está muito relacionado mal. a doenças Faz muito graves. mal, muito mal. Então, nesse sentido, a dica que eu dou para você que está assistindo a gente é: começa a construir aquilo que você quer falar. Não deixa de falar a verdade, mas assim, para e pensa, peraí, como que eu falo para ele ou para ela o que eu estou querendo falar de um jeito que eu não desrespeite essa pessoa, né? Que eu respeite as minhas limitações, as dela, e convide essa pessoa para enxergar a partir da minha percepção. É só isso, porque no fundo a vida é um emaranhado de percepções, né? A gente sabe que ninguém é dono da verdade, mas meu espaço acaba no momento que eu começo a invadir o seu. Lógico. Então esse respeito é fundamental. Então é respeitar e cuidar, né? Montar essa argumentação, essa lógica do que você vai estar falando para a pessoa, e ele está aberto para ouvir, né? Porque às vezes a gente vai e desopila o fígado, falei, estou mais leve. Mas aí essa pessoa acaba que não tem efeito nenhum, pelo contrário, ela acaba se distanciando mais da pessoa e do problema. Então tem que tomar cuidado com isso. Saber como falar, mas falar, e não deixar acumular. Isso, mas seja sempre honesto com você, sabe? Assim, respeite a sua verdade. Né? Isso está muito ligado ao valor da integridade, que é você falar o que você pensa e fazer o que você fala, sempre E hoje em respeitando dia o acho outro. que está mais difícil, né? Em todos os sentidos. Então, Porque quanto menos se conversa, menos se fala, Exato. menos se diz tudo, não só a Por verdade. isso que as pessoas falam muito mais pelas redes sociais e mentem muito mais, né? Tem estudos, homem mente mais do que mulher nas redes sociais, mas por isso, porque ali dá uma certa força. Para você ser quem gostaria, talvez, e aí você cria Não é, porque quanto personagem. menos a família se reúne, menos conversa, menos quer conversar, menos se sabe das coisas, de tudo, Sem não dúvida. só da verdade. Sem dúvida. Né? Aí tem uma questão legal aqui, me diga por que você escreveu isso ainda. Tome um comprimido deste, né, até a dor de cabeça desaparecer. Mas faça também guerra de travesseiro, como a brigadeiro de colher com seus filhos, no mínimo uma vez por semana. Muito legal isso. Isso eu aprendi com um médico suíço, onde ele dizia que ele dá um paciente dele, chega lá com estresse. Aí ele fala, toma um remédio tal, e fala, vai caminhar no parque 3 vezes por semana descalço, para você lembrar um pouco o que é ar, o que é vida, o que é respirar. Tá. E aí a ideia é essa, né? Então assim, se você está com algum problema hoje, alguma questão de saúde, alguma limitação, vai ao médico, cuida, faz o tratamento direitinho. Agora, provavelmente a causa não está aí. Você não vai trabalhar a causa tomando remédio, né? É muito superficial. Então vai fazer guerra de travesseiro com seu filho, vai tomar banho de mangueira, vai curtir as coisas boas que a vida te traz, porque provavelmente sua vida está muito no piloto automático. E no piloto automático a vida não tem graça. A vida fica muito fria, muito morninha, É verdade. né? Muito chato. Muito chato. O que realmente importa, esse é mais um dos livros do Anderson Cavalcante, editora Gente. Tem um site, um e-mail, alguma coisa? Tem, é andersoncavalcante.com.br e também estou lá no Twitter, que é @AndersonAutor. Falou, Anderson. Um beijo para você. Outro grande, Um obrigado, excelente Claudete. final de semana. Parabéns aí pelo sucesso. Obrigado. Minha Mãe e Meu Mundo. Você é uma das né? culpadas. Um dos mais vendidos. Que isso? Obrigado. Se toda a culpa for essa, é bom demais. Um beijo, Outro Anderson. grande. Obrigada. Tchau.